Bom, vou gravar aqui para vocês a segunda parte da aula de características gerais de vírus. Na primeira parte, a gente deu uma olhada na estrutura geral dos vírus, nas formas de classificação, na taxonomia. Agora, nessa segunda parte, eu vou falar com vocês, então, das características gerais e das formas de replicação viral. E na parte final, eu vou falar de outros agentes infecciosos, viroides e príons também que fazem parte dessa aula. Ok? Como na parte anterior, eu vou tirar agora o vídeo para diminuir o tamanho do arquivo e para não atrapalhar os slides. Bom, vamos começar a ver então a parte de aspectos então que levam à infecção e à replicação viral. Bom, o processo de infecção viral ele pode ocorrer por várias vias, então a entrada das partículas virais dos íons no hospedeiro vai acontecer aí por diversas portas de entrada, então a gente tem vírus que penetram no nosso organismo pela pele e pela mucosa. Essa pele pela mucosa ela pode ser então rompida, então as barreiras, através, por exemplo, de mordidas de animais, por exemplo, aí transmitindo o vírus da raiva, por contato sexual, por exemplo, hepatite B e HIV. Eu também posso ter alguns vírus que são transmitidos por picadas de inseto ou de artrópodes, então aí a gente tem os arbovírus, como a febre amarela, a dengue, o zika e o chikungunya. A gente tem vírus que são transmitidos por contato respiratório. A gente tem exemplos aí a gripe, o sarampo, a rubéola, vírus de resfriado e agora o SARS-CoV-2. A gente tem vírus que são transmitidos por trato gastrointestinal, como o vírus da polio, rotavírus e o vírus da hepatite A. Alguns que são transmitidos mais especificamente pelo trato geniturinário, como HIV, de novo hepatite B, alguns HPVs e alguns tipos de herpes vírus. E a gente tem alguns que são transmitidos aí também pela conjuntiva, como alguns adenovírus e alguns vírus do tipo herpes, tá bom? Então, dependendo aí da entrada do agente infeccioso, eu vou ter manifestações clínicas distintas, que podem ser locais ou sistêmicas, dependendo do tipo de célula que o vírus infecta. Além disso, eu vou ter aí, após a entrada, a disseminação no hospedeiro e o vírus, os diferentes vírus vão se disseminar pelo corpo de diferentes formas. Então, eu tenho vírus que se disseminam através de células de infecção de células vizinhas. Então, uma célula infectada passa o vírus para outra, como no caso de algumas hepatites. Vírus que vão ser transportados e disseminados pelo sistema linfático. Vírus que são disseminados como pelo sistema sanguíneo, além do linfático, como HIV poli, e vírus que vão se disseminar, caminhar então por tecido nervoso, através de axônios e neurônios, como o vírus da raiva e alguns herpes vírus. Bom, após então a entrada do vírus no nosso organismo, ele vai começar a infectar células e iniciar o processo de replicação viral. Independente aí do tipo de vírus, eu vou ter um processo de replicação similar, mas que vai ter aí algumas variações dependendo da composição e estrutura do vírus, ou seja, se ele é envelopado ou não envelopado, e particularmente aí na replicação do tipo de material genético, se é um vírus de DNA, RNA ou um retrovírus, ok? Mas de maneira geral, esse ciclo de replicação obedece aí a algumas etapas. A primeira etapa é chamada de ligação ou dissorção, no qual então o vírus, através daquelas espículas, se liga a receptores específicos expressos na superfície da célula. Essa é uma etapa importante da ligação e do ciclo de replicação, porque é uma etapa que vai determinar o tropismo, ou seja, o tipo de órgão ou tecido, o local onde o vírus vai conseguir replicar, e a especificidade de replicação desse vírus, ou seja, dependendo do tipo de célula que expressa o receptor, eu vou ter lá um órgão ou um tipo celular afetado. Exemplo disso, então, eu tenho alguns vírus que infectam somente alguns tipos celulares, porque os receptores são expressos em poucas células, como o HIV, por exemplo, que infecta células que expressam CD4 na superfície, enquanto outros vírus são capazes de infectar diferentes tipos celulares, porque os receptores são expressos em muitos tipos de células diferentes. Um exemplo disso é o vírus do sarampo.
Após a ligação-adsorção, eu tenho a segunda etapa, que é então a penetração, onde o vírus vai liberar no interior da célula o seu material genético. Esse processo de penetração ele pode acontecer de forma molecular de 3 principais maneiras. Então, eu tenho os vírus não envelopados, fazendo um processo de translocação, e os vírus envelopados, que podem penetrar na célula por endocitose ou por fusão. Aqui tem os exemplos dos vírus que fazem esses tipos diferentes de penetração. Uma vez entrando na célula, eu tenho a liberação do material genético ou desnudamento, então aquele capsídeo ele é desintegrado e eu tenho a liberação do material genético desse capsídeo. Tá? Essa liberação ela pode ocorrer tanto no citoplasma como no núcleo das células, aí dependendo do tipo de vírus que está fazendo esse processo infeccioso. Então, as 3 primeiras etapas são ligação, adsorção, penetração e o desnudamento para a replicação viral. Após, então, a liberação do material genético no interior da célula, eu inicio o processo de síntese proteica do vírus. Então, dependendo aí da composição do vírus, eu vou ter um processo distinto. Então, vírus de DNA, normalmente eu tenho que ter inicialmente uma transcrição para RNA mensageiro, para depois ocorrer a síntese dos diferentes componentes virais, tá? Nos vírus de RNA, dependendo aí da polaridade, eu já posso ter o início da síntese de proteínas usando o próprio RNA viral como molde para tradução de proteínas, ok? Em vírus onde eu tenho a polaridade negativa de RNA, inicialmente eu tenho que fazer uma cópia de RNA positivo para servir de RNA mensageiro para a tradução. E no caso dos retrovírus, a gente vai ter, antes da produção de proteínas, eu tenho que ter uma etapa que é chamada de transcrição reversa, onde o RNA do vírus é transcrito de modo reverso para uma molécula de DNA. Esse DNA é integrado no genoma do hospedeiro e depois eu tenho, a partir desse genoma integrado, a transcrição de RNA, produção de RNA mensageiro para síntese de proteínas. Okay? Uma vez que eu tenho os componentes proteicos e a duplicação do material genético, eu começo então a etapa aí de montagem dos virions. Essa montagem ela pode ocorrer diretamente no citoplasma ou no interior de vesículas das células, dependendo aí do tipo de vírus, e a parte final é a liberação, tá? E aí, de novo, dependendo do tipo de vírus, eu posso ter diferentes formas de liberação das partículas virais. Os vírus não envelopados, normalmente eles são liberados pela lise das células, e nos vírus envelopados eu posso ter 2 formas de liberação, ou por brotamento ou por exocitose. Aqui eu tenho um esquema, então, genérico de replicação viral, com aquelas etapas que eu acabei de mencionar para vocês. Então, a primeira etapa seria a ligação ao receptor, ou adsorção, a entrada do vírus, a liberação do material genético no citoplasma ou no núcleo da célula, então, o desnudamento, o início da síntese de ácido nucleico e de proteínas virais, a montagem, então, das novas partículas virais e depois, finalmente, o processo de liberação, que pode ser por lise ou por brotamento. Okay? A gente vai ver exemplos dessas etapas com um pouco mais de detalhe agora nos próximos slides. Bom, como eu falei para vocês, a primeira etapa de replicação viral é a ligação ou adsorção da partícula viral do virion a receptores específicos expressos nas células. Tá? Então, essa ligação ela se dá de modo molecularmente específico, ou seja, é um encaixe específico molecularmente entre as espículas presentes aqui na superfície do partícula viral com receptores específicos, então, expressos na superfície das células, tá? Então, é uma ligação do tipo chave-fechadura, tá? Se eu não tiver essa ligação específica, eu não tenho a capacidade de infecção da célula pelo vírus, ok? Então, de novo, só para relembrar, essa ligação ela vai determinar o tipo de célula e o tipo de tecido onde esse vírus vai se replicar. Okay? Alguns vírus apresentam
receptores que são expressos só em algum tipo celulares e alguns vírus apresentam receptores que são expressos por diferentes tipos de células. Um conceito que surge desse fenômeno dessa etapa de absorção é que eu posso ter então diferentes tipos de células então em relação à suscetibilidade e permissividade de replicação viral. Então eu considero uma célula suscetível qualquer célula que apresente na sua superfície o receptor para um vírus. Então, a suscetibilidade está relacionada então com o fato do vírus ser capaz de se ligar a receptores específicos na célula. Não necessariamente essa ligação viral vai levar à replicação, tá? E aí a gente vai ter um outro conceito. Então, eu tenho aí células que são suscetíveis, ou seja, expressam receptores para aquele vírus, e células que são resistentes, ou seja, que não expressam receptores para aquele vírus, ok? Então, essa célula pode ser infectada, essa célula não pode ser infectada. Um outro conceito que surge daí é a permissividade, ou seja, a capacidade do vírus se replicar no interior dessa célula. O que é uma célula permissiva? É uma célula que apresenta, então, aqui na sua estrutura, então, dentro do seu citoplasma ou no núcleo, os componentes necessários para a síntese do material genético e das proteínas que fazem parte do vírus. Então, uma célula permissiva é aquela que apresenta as características que permitem a replicação dos vírus, ok? Uma coisa que é importante é que uma célula permissiva ela pode ser suscetível ou resistente ao vírus. De que forma que isso acontece? Eu posso ter uma célula, então, naturalmente, isso normalmente não acontece, mas em laboratório eu posso ter uma célula que não tem receptor, mas onde eu coloco o material genético do vírus e aqui dentro eu consigo ter a replicação. Então, eu posso ter uma célula permissiva, mas que não é suscetível, ok? Na maioria das vezes, o que acontece numa infecção viral é eu ter uma célula que é ao mesmo tempo suscetível, ou seja, expressa o receptor, e que também seja permissiva, ou seja, apresenta características que permitam a replicação viral, tá certo? Então, eu posso ter células suscetíveis, células resistentes, células permissivas e células suscetíveis e permissivas ao mesmo tempo. Normalmente é esse tipo de situação que a gente encontra naturalmente. Bom, uma vez que eu tenho então a adsorção do vírus ao seu receptor, da espícula viral ao receptor expresso na superfície, eu posso ter a entrada e desnudamento viral de 3 formas diferentes, tá? Dependendo aí da composição do vírus. Então, vamos primeiro ver a forma de fusão, onde eu tenho normalmente um vírus envelopado. Então, eu tenho a ligação da espícula com o seu receptor específico, ok? Essa ligação leva a uma alteração conformacional das espículas e a penetração, então, dessas espículas na membrana celular da célula. Após essa penetração, eu tenho a fusão da membrana da célula com a camada lipídica, então, do envelope viral, ok? Então, eu tenho a fusão da camada lipídica da célula com a camada lipídica do envelope viral. E aí eu tenho a liberação, então, do capsídeo viral no citoplasma ou o transporte desse capsídeo para o núcleo da célula e a degradação das proteínas do capsídeo com liberação, então, do genoma viral no citoplasma ou no núcleo da célula. E a partir daí eu tenho o processo de replicação, de síntese desse material genético do vírus. Uma outra forma de entrada do vírus, de desnudamento viral, que também acontece em vírus envelopados, é o processo que a gente chama de endocitose, ou seja, onde eu tenho a fusão da membrana da camada lipídica do vírus com uma membrana interna da célula. Então, como é que acontece? Então, de novo, um vírus envelopado, lá com as suas espículas, uma célula com receptor específico. Inicialmente eu tenho a ligação da espícula com a membrana
com o receptor presente na membrana da célula. Isso leva à formação, então, de um vacúolo. Então, eu tenho a endocitose daquela partícula viral, a formação de um endossomo, e esse endossomo, então, é que vai fazer a fusão com a camada lipídica do vírus. Então, a partir do momento em que eu tenho a formação do endossomo, normalmente a acidificação desse endossomo, como a gente viu lá na aula de imunologia, leva à ativação e mudanças conformacionais aqui nas espículas do envelope viral, fazendo com que ocorra a fusão da membrana do endossomo com a camada lipídica do vírus. A partir daí, eu tenho a liberação do capsídeo viral no citoplasma ou no núcleo da célula e depois o desnudamento com a liberação do genoma viral, iniciando aí o processo de síntese desse ácido nucleico. Tá? Então, isso aqui, processo de endocitose, também é comum aí em alguns vírus envelopados. E uma terceira maneira, então, que ocorre predominantemente em vírus não envelopados, é a translocação com extrusão do genoma para o interior da célula. Então, eu tenho ali um vírus não envelopado, com as suas espículas, as células expressando o seu receptor, eu tenho a ligação, a adsorção, então, da espícula com o receptor específico, a formação de um endossomo, e quando eu tenho a formação do endossomo, mudanças conformacionais aqui na espícula e no capsídeo viral formam um poro na membrana desse endossomo e eu tenho aí a extrusão, a liberação somente do material genético, que pode acontecer tanto no núcleo como no citoplasma da célula. Isso aqui então ocorre principalmente em vírus não envelopados, ou seja, eu tenho a extrusão do material genético pela formação de poros nas membranas da célula. Isso também pode acontecer na membrana plasmática, tá? Mas normalmente eu tenho a formação de endossomo. Bom, depois então da entrada e do desnudamento do material genético do vírus na célula, por exemplo, por fusão, como ocorre no vírus HIV, por endocitose, como por exemplo ocorre com o SARS-CoV-2, ou por translocação e extrusão de material genético, como ocorre, por exemplo, com o poliovírus, eu inicio o processo de replicação viral. Dependendo então do tipo de material genético que esse vírus apresenta, eu vou ter uma forma molecular distinta na replicação viral. Aqui nas próximas tabelas eu vou mostrar de modo resumido como é que ocorre de modo geral, então, a replicação viral nos diferentes tipos de vírus com os diferentes tipos de ácido nucleico. Okay? Por que é importante saber disso? Porque a forma de replicação viral e a forma de entrada do vírus interfere muitas vezes com o tipo de tratamento que eu vou utilizar para determinados vírus. Okay? Então, aqui nessa tabela, como eu falei para vocês, a gente tem de maneira bem resumida a forma de replicação dos vírus. Então, por exemplo, vírus de simples fita de RNA com polaridade positiva, como o vírus da polio e vírus do oeste do Nilo. O próprio RNA, então o próprio material genético do vírus serve então como RNA mensageiro, então eu já consigo iniciar a tradução direta de proteínas virais, ok? O genoma viral, então, inicialmente a cópia do RNA positiva, é feita uma cópia de RNA positivo, e a partir daí a replicação de mais cópias de polaridade positiva. Tá? Isso é feita então com uma RNA polimerase de origem viral, já que as nossas células não apresentam capacidade de copiar RNA a partir de RNA. Então, os vírus que têm esse tipo de material genético, eles precisam codificar no seu genoma uma polimerase, uma RNA polimerase que faz a cópia do seu material genético.
Vírus que tem RNA de simples fita com polaridade negativa, como o vírus influenza e o vírus do sarampo. Inicialmente, então, o material genético que tem polaridade negativa, eu preciso fazer uma cópia com a RNA polimerase viral. A partir dessa cópia, eu tenho a produção, então, do RNA mensageiro com polaridade positiva e a tradução das proteínas, ok? De modo similar, então, a replicação do genoma viral ocorre pela RNA polimerase viral, que faz inicialmente uma cópia de RNA positiva e a replicação, a produção de inúmeras cópias de genoma RNA negativa. Para vírus que tem fita dupla de RNA, como o rotavírus, eu tenho aqui a RNA polimerase viral, que vai utilizar a fita com RNA de polaridade negativa como molde, então, para a produção do RNA mensageiro e tradução das proteínas virais. A replicação do genoma viral também depende aí da RNA polimerase viral para fazer mais cópias do vírus antes da montagem. E no caso dos retrovírus, que também são vírus de RNA, inicialmente, então, eu tenho lá a cópia do RNA viral, que tem polaridade positiva, mas antes de eu ter a síntese proteica, eu vou ter a transcrição reversa do RNA viral em um DNA de dupla fita. Esse DNA normalmente é integrado no genoma da célula e a partir então da RNA polimerase do hospedeiro, eu tenho a transcrição inicialmente de RNAs mensageiros derivados desse DNA para que eu tenha a tradução das proteínas. O genoma viral é replicado aqui com a transcriptase reversa, fazendo a cópia de DNA de dupla fita, e depois a RNA polimerase do hospedeiro, fazendo aí inúmeras cópias do RNA do vírus, ok? Uma vez que eu tenho as proteínas produzidas, sintetizadas, e a duplicação aí do material genético, eu tenho aí a montagem da partícula viral que vai ser liberada da célula. Aqui nessa tabela eu tenho, então, as formas de replicação dos vírus que usam como material genético moléculas de DNA, tá? Então, também, dependendo da forma como esse DNA se apresenta aí no vírus, eu tenho etapas moleculares distintas para a síntese da proteína viral e para a replicação do genoma viral, tá? Então, aqui, no primeiro exemplo, eu tenho o vírus da hepatite B, que é um DNA vírus. Ele apresenta como material genético uma molécula de DNA de dupla fita parcial. Inicialmente eu tenho aí um RNA polimerase do próprio hospedeiro, que sintetiza aí, então, moléculas de RNA mensageiro que são traduzidas em proteína. No caso do vírus da hepatite B, para que eu tenha a replicação do genoma viral, eu tenho inicialmente a produção de um RNA, e essa molécula de RNA é transcrita, de forma reversa para o DNA viral, então o DNA circular parcial, através de uma transcriptase reversa viral. Então o vírus de hepatite B também apresenta uma transcriptase reversa, só que aqui para montagem final, então, do seu material genético, tá? Isso tem implicação no tratamento, pois, então, eu consigo usar aqui para o vírus da hepatite B inibidores de transcriptase reversa, assim como eu uso para os retrovírus para fazer o tratamento, ok? No caso de um DNA de simples fita, como eu tenho no parvovírus, eu tenho inicialmente uma RNA polimerase das nossas próprias células, fazendo então cópias de RNA mensageiro que vão ser traduzidas então para as proteínas virais. O genoma viral é replicado com o DNA polimerase do hospedeiro, então aquela simples fita inicialmente é copiada em uma dupla fita e depois eu tenho a produção de simples fita, ok? Um vírus que tenha DNA de dupla fita completo, como o papilomavírus e o herpes vírus, eu vou ter aí a RNA polimerase do hospedeiro, fazendo inicialmente a transcrição para uma molécula de RNA mensageiro, que vai ser traduzida em proteína, e para replicação viral, eu tenho aí DNA polimerase
do hospedeiro ou, em algumas situações, do próprio vírus, depende aí do vírus, a geração de inúmeras cópias de genoma do vírus, ok? Uma vez que eu tenho a replicação do genoma e a produção das proteínas, novamente eu tenho a montagem aí do vírus, da partícula viral, e a saída dessa partícula viral da célula infectada. Como é que se dá, então, a saída do vírus da célula infectada? Então, eu também posso ter aí 3 formas distintas, dependendo do tipo de vírus, da composição e estrutura desse vírus, tá? A primeira delas é para os vírus, então, não envelopados. Então, normalmente, os vírus não envelopados, eles replicam de forma bastante intensa aí no interior do citoplasma da célula. As partículas virais são montadas aqui no interior da própria célula e quando essa célula não suporta mais esses vírus no citoplasma, eu acabo tendo o rompimento da membrana plasmática com a liberação, então, das partículas virais que vão poder infectar novas células. Então, eu tenho a morte dessa célula infectada pela lise, o rompimento, então, da membrana com liberação dos virions, ok? Uma outra forma ocorre nos vírus envelopados. Um exemplo, por exemplo, o vírus HIV, é uma forma que a gente chama de brotamento. Nessa forma, eu tenho o capsídeo viral com o material genético se formando então no interior do citoplasma e as proteínas que vão fazer parte da superfície do vírus, do envelope, elas se associam com a membrana plasmática dessa célula. Então, as proteínas da superfície são exportadas e se fixam na membrana plasmática da célula. Uma vez que eu tenho a formação do capsídeo, esse capsídeo é direcionado para a superfície então da célula. Eu tenho como se empurrasse esse capsídeo, empurrasse essa porção da membrana plasmática onde eu tenho as proteínas de superfície, formando então uma estrutura globular que a gente chama de brotamento, tá? Essa estrutura, com o passar do tempo, ela se liberta aqui então da membrana celular e junto esse vírus então leva a um pedaço então da membrana plasmática da célula junto com as proteínas de superfície que vão recobrir o capsídeo viral. Então é uma forma que a gente chama de brotamento. Tá? Nesse caso, eu não tenho a morte imediata da célula, essa célula pode continuar produzindo novos virions por muito tempo antes de que eu tenha a morte, porque no final acaba desestruturando o metabolismo dessa célula. Uma outra forma de saída de vírus envelopados, particularmente, é chamado de exocitose. Nesse caso, eu tenho a formação, então, do capsídeo, do núcleo capsídeo, envolvendo material genético no citoplasma da célula. As proteínas de superfície do envelope, elas se associam à membrana de vesículas intracelulares, então de retículo endoplasmático ou do próprio Golgi, certo? E aí o que acontece? Eu tenho a formação da partícula viral aí no interior dessas vesículas. Então, a membrana lipídica da partícula viral é derivada agora dessa organela, da membrana, então, da organela intracitoplasmática. Okay? Então, essa vesícula, agora contendo a partícula do vírus, é exportada para a superfície e aí eu tenho, então, a liberação da partícula viral no processo que a gente chama de exocitose. Então, aqui um exemplo de saída por exocitose, a gente tem o SARS-CoV-2, ok? Bom, tendo visto então todas as etapas de replicação viral, então a gente tem, só retomando, a adsorção, eu tenho a penetração, o desnudamento, a replicação em si, a montagem do vírus e o processo de saída, eu vou ter aí algumas consequências para o organismo e para a célula que foi infectada, tá? Então, nas células infectadas por vírus, dependendo aí do tipo do vírus, eu posso ter a morte daquela célula, então que a gente chama de efeito citopático, ok? Essa morte pode ocorrer imediatamente, por exemplo, durante a lise, para a liberação de vírus não envelopados, ou pode ocorrer aí depois de algum tempo, porque a célula
sofre um desvio aí do seu metabolismo e não consegue mais se manter, tá? Então, de qualquer forma, eu tenho morte celular, ou seja, um efeito citopático dessa célula. Eu tenho, em algumas infecções, a transformação da célula. Então, em algumas infecções virais, eu posso ter mutações, ativação de oncogenes, que levam à formação, então, de células tumorais. Então, é um processo que ocorre na infecção por vírus, que a gente chama de oncovírus. Exemplos disso, a gente tem o HPV, o HCV, o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite B, o HTLV e assim por diante, tá? A gente vai ver exemplos disso mais à frente. E eu posso ter, em algumas situações, o que a gente chama de infecção persistente ou latência, onde o vírus permanece, então, sem replicação no interior da célula, sem causar, então, nenhum prejuízo, tá? Então, a gente tem um processo de latência que é característico de algumas famílias de vírus, particularmente a família Herpes viridae, tá? Os herpes vírus. Esse processo de latência ele pode ser quebrado e depois levar, então, à morte celular e assim por diante, ok? Para o hospedeiro, a gente pode ter também algumas consequências, então eu posso ter casos de infecção assintomática, a maioria das viroses causa infecção assintomática, ou seja, eu tenho infecção, replicação viral, mas eu não tenho manifestação sintomática importante, porque eu não tenho destruição de células de forma importante. Eu posso ter processos de infecção aguda, onde eu tenho início súbito, então, dos sintomas. Essa infecção aguda pode causar, então, sintomas locais ou sintomas sistêmicos. Por exemplo, um sintoma local, então, vírus de resfriado, onde eu tenho o trato respiratório superior basicamente afetado, ou infecções sistêmicas, onde eu tenho disseminação aí do vírus para todo o corpo. Exemplo, aí um vírus do sarampo, o vírus da rubéola, o HIV e assim por diante. Okay? Eu posso ter infecções crônicas, onde a sintomatologia inicial nem sempre é evidente, e aí eu levo um longo período para a manifestação dos sintomas. Exemplo, hepatite C, por exemplo. Eu posso ter um processo de infecção latente, onde eu não tenho replicação viral evidente, mas que pode ser quebrada e aí eu posso manifestar sintomas. Exemplo aí, as doenças causadas por herpes vírus, e eu tenho em algumas situações, desenvolvimento aí de tumores, porque eu tenho a infecção com o oncovírus, tá? Então, aqui exemplos disso, como eu mencionei ali acima, o vírus da hepatite C, causando carcinoma hepatocelular, o HPV, causando câncer de colo de útero, o Epstein-Barr vírus, que causa algumas formas de leucemia, de linfoma e de carcinomas de laringe, o herpes vírus humano tipo 8, que causa o sarcoma de Kaposi, tá? Então, essas são consequências que eu posso ter aí de infecções virais. A maioria delas é assintomática, mas eu posso ter complicações bastante importantes. Aqui isso colocado de maneira gráfica, então eu posso ter aí manifestações então, de infecção aguda, local ou sistêmica, onde os sintomas se manifestam num período curto de tempo, então aparecem rapidamente e também desaparecem rapidamente, então na parte vermelha onde eu tenho manifestação dos sintomas. Eu tenho algumas infecções agudas com manifestações tardias. Isso acontece em algumas infecções, como o sarampo, por exemplo, onde eu tenho tardiamente, em alguns casos, felizmente raramente, a panencefalite esclerosante subaguda, que vai acontecer então anos após a infecção inicial. Okay? Eu posso ter os processos de infecção latente com recidiva, como no caso do herpes simplex, então um sintoma agudo, depois um período de latência, onde eu não consigo detectar vírus e não tenho replicação viral, e depois, quando eu tenho a quebra da latência, novamente a manifestação do sintoma. Tá? Eu posso ter uma infecção crônica, onde eu posso ter ou não uma manifestação aguda inicial, com sintomas, por exemplo, na hepatite B, onde eu posso ter infecção aguda e sintomatologia aguda, e
os sintomas em si vão aparecer aí no decorrer de alguns anos ou de alguns meses, onde eu tenho aí destruição dos tecidos infectados. Por exemplo, hepatite C, nem sempre eu tenho infecção aguda, ou sintomatologia aguda, mas eu vou ter, na maioria dos casos, destruição hepática e sintomatologia aí ao longo dos anos, tá? Eu posso ter uma infecção crônica com sintomatologia tardia, por exemplo, o HIV. Eu posso ter, nesses casos, também sintomatologia aguda. Normalmente, a sintomatologia aguda inicial é bem diferente do sintoma final. Então, por exemplo, no HIV, a infecção aguda se manifesta com, muitas vezes, confundida aí como resfriado ou com uma gripe, então dor no corpo, linfonodomegalia, enquanto que a manifestação crônica, então, do sintoma é a imunodeficiência, mas que vai aparecer ao longo de muitos anos. E eu posso ter algumas infecções onde eu tenho um processo de replicação lenta, onde os sintomas não vão ser percebidos inicialmente, eu vou ter manifestações só lá no final de muitos anos, tá? Exemplo aqui, eu tenho um vírus que é chamado de JC, que causa a leucoencefalopatia multifocal progressiva. Então, uma encefalopatia, uma inflamação aí do sistema nervoso central e aí o processo de infecção por prions que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, não tem manifestação inicial, o vírus ou, no caso, os prions vão se replicando ao longo de muitos anos e o sintoma só aparece lá no final, tá? Então, todas essas formas eu posso ter de replicação viral e de sintomatologia como consequência de uma infecção viral. Aqui, só para exemplificar e finalizar essa parte de replicação viral, eu sei que vocês devem estar ansiosos e que vão fazer perguntas sobre a Covid-19 e o vírus que causa essa doença, que é o SARS-CoV-2. Aqui, então, eu vou dar de exemplo de replicação e de estrutura viral o SARS-CoV-2, tá? Então, o SARS-CoV-2 é um vírus envelopado de RNA, ok? Então, ele vai apresentar aí na sua como estrutura uma camada lipídica, derivada então de uma membrana intracelular. Associada a essa membrana lipídica, eu tenho lá as proteínas de superfície. A mais famosa dela é a proteína S, que vocês já devem ter ouvido falar, a espícula, que vai se ligar a receptores específicos. Além disso, eu tenho outras proteínas de superfície, a proteína M e a proteína E, que são importantes aí no processo de adsorção e de liberação do núcleo capsídeo, tá? O SARS-CoV-2 é um vírus que apresenta, então, envelope e apresenta uma simetria aqui do núcleo capsídeo helicoidal. Então, essa estrutura aqui em forma de mola é formada, então, por uma proteína chamada de proteína N, que se associa ao RNA do vírus, ok? Então, é um vírus de RNA de simetria helicoidal que é envelopado, ok? Ele apresenta, então, ele faz parte aí do gênero beta-coronavírus, como a gente já viu lá no início da aula, tá? Ele tem como receptor a proteína ACE2, então é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, e apresenta aí um outro receptor, que é essa proteína, então, uma serina protease envolvida no processamento da espícula, tá bem? Esses receptores são expressos aí em vários tipos celulares, então células de epitélio respiratório, células de epitélio alveolar, células endoteliais, células de macrófagos, e ainda se está descrevendo aí a possibilidade do vírus infectar outras células, por exemplo, células cardíacas, células neuronais e assim por diante, tá? Então, é um vírus que apresenta um receptor específico, mas que, como esse receptor é expresso em muitas células, ele é capaz, então, de infectar diferentes tipos celulares. Aqui, como exemplo do ciclo de vida, ciclo de replicação do SARS-CoV-2, não precisa, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, a gente vai ter depois uma aula só de SARS-CoV-2, então aqui é só mais para exemplificar. Então, SARS-CoV-2, ele vai apresentar aí a adsorção no receptor específico, a entrada por endocitose, ok? Então, ele entra por endocitose, eu tenho o desnudamento e liberação do material genômico dele, um RNA de polaridade positiva no citoplasma da célula, e a partir desse RNA eu começo a produzir
tanto as proteínas estruturais, como as proteínas do núcleo capsídeo, como a replicação do material genômico. Tá? Essas proteínas estruturais, então, elas se associam à membrana, aqui as de superfície, à membrana do retículo endoplasmático, enquanto que a proteína do núcleo capsídeo se associa, então, com o genoma viral que foi replicado. Tá? Uma vez que eu tenho aí a formação do genoma do núcleo capsídeo, mais as proteínas aqui na membrana do retículo, eu tenho a formação da partícula viral dentro de uma vesícula e aí o processo de exportação e liberação dos virions por exocitose. Não precisa aqui saber de todas essas etapas, a gente vai ter uma aula só de SARS-CoV-2 lá na frente. Aqui é só um exemplo para a gente ver todas essas etapas que eu mencionei para vocês juntas, ok? Bom, tendo visto então todos os processos de ciclo de replicação viral, vou começar a falar para vocês agora, para finalizar a aula, de algumas outras características, iniciando aqui com o diagnóstico de infecções virais, aqui bem superficialmente, porque a gente vai ter uma aula falando só desse diagnóstico mais à frente, tá? Então aqui, só de maneira superficial, os principais métodos que a gente usa para diagnóstico de infecções virais. A maioria das infecções virais, ela pode ser e serve já bastante para o diagnóstico dos critérios clínicos, então sintomatologia e epidemiologia apresentada aí pelo paciente, mas eu também posso ter aí exames laboratoriais para fazer essa detecção, tá? Então eu posso, por exemplo, em algumas situações, fazer um exame anatomopatológico e observar alterações induzidas pelo vírus em culturas ou em biópsias de pacientes por exames histopatológicos, tá? Então, eu posso cultivar vírus, sim, mas não naqueles meios de cultura que a gente usa para bactérias e fungos, que foram mencionadas nas primeiras aulas de microbiologia. Para que eu consiga replicar o vírus, eu tenho que fazer uma cultura de células, tá? Então, aí é uma estrutura diferente, com meios diferentes, para que eu consiga fazer a replicação do vírus in vitro. Okay? Então, normalmente, esse tipo de cultura não é feito porque exige aí uma estrutura muito específica e um pouco mais cara do que a microbiologia convencional. Tá? Eu também posso fazer observação das partículas virais por microscopia eletrônica. Também não é uma coisa muito comum de ser feita, porque exige um microscópio eletrônico, que não é disponível em qualquer lugar. Então, a forma mais comum de fazer a detecção de vírus é por detecção dos componentes virais ou por técnicas que a gente chama de sorologia, onde a gente detecta antígenos com a utilização de anticorpos específicos, ou a detecção direta do material genético por técnicas de biologia molecular, como o PCR. Okay? Que vocês já devem ter visto na genética. Eu também posso detectar na sorologia anticorpos produzidos, então, contra determinados antígenos virais. Okay? Eu também posso replicar o vírus em cultura, como eu falei para vocês, e usar esses métodos posteriores nessas culturas de células. Okay? Aqui é um uso de replicação, então, para amplificação desse vírus em cultura. De novo, não é simples de fazer uma cultura de célula para replicação viral, exige aí toda uma estrutura laboratorial específica, diferente da cultura que a gente usa para bactérias e fungos, ok? Aqui eu tenho, só para demonstrar, alguns efeitos, então, citopáticos in vivo, ou seja, alterações celulares que a gente consegue observar em exames histológicos, então aqui uma biópsia. Aqui eu tenho uma célula infectada por um citomegalovírus, que é um vírus da família Herpes viridae, onde a gente consegue ver essas estruturas que a gente chama de inclusões citomegálicas, tá? Aqui eu tenho um esfregaço sanguíneo, onde eu tenho um linfócito que foi alterado, então, pela infecção com o vírus Epstein-Barr. A gente chama isso aqui de linfócito atípico e a gente consegue usar. Se a gente observar essas estruturas, elas podem servir de auxiliar para o diagnóstico de algumas infecções. Okay? Aqui exemplos de efeitos citopáticos in vitro. Então, aqui são culturas de célula. Então, eu pego células, faço a cultura delas em placas, normalmente aí com meio líquido, e essas células eu inoculo com o material do paciente. Tá? O vírus infecta essas células em cultura e acaba alterando a morfologia dessas células. Então, essa alteração a gente chama de efeito citopático.
ok? Então aqui a gente consegue observar células alteradas por um vírus que é chamado de vírus do sincício respiratório. Então aqui são células normais e aqui células alteradas do vírus. Ele tem esse nome porque ele acaba fundindo a membrana de várias células numa só, formando então esses aglomerados aqui de células com muitos núcleos, tá? Aqui a gente tem um outro efeito citopático causado aqui por um herpes vírus, onde eu tenho aqui uma célula normal e aqui a alteração na célula que é característico dessa família de vírus, ok? Então, dependendo do efeito citopático, eu consigo usar para o diagnóstico. De novo, não é uma técnica muito fácil de fazer, porque eu preciso de uma estrutura para fazer cultura de célula, tá? E aqui um exemplo de microscopia eletrônica usada então para observação direta de partículas virais em amostras biológicas, tá? Aqui eu tenho uma microscopia eletrônica de transmissão de um enterovírus, ok? Também não é uma técnica muito usada, porque eu preciso de um microscópio eletrônico. Então, só resumindo, eu consigo fazer detecção do vírus de diversas maneiras, mas as formas mais comuns usadas para o diagnóstico viral os critérios clínicos, então sintomas epidemiológicos do paciente, e também o mais fácil é sorologia para detecção de antígenos ou de anticorpos produzidos contra o vírus, ou mesmo a utilização de técnicas de biologia molecular para detecção do material genético desses vírus. Bom, tratamento de infecções virais, a gente vai ter também uma aula só do antimicrobianos, vai ser abordado com um pouco mais de detalhe os diferentes antivirais que a gente tem. Aqui, então, só de modo superficial, algumas dessas formas de tratamento. Como a gente viu, os vírus apresentam etapas de replicação muito específicas e que dependem aí do tipo de material genético, por exemplo. Então, uma das formas de tratamento das infecções virais é inibindo a replicação desse material genético. Então, dependendo aí do tipo de material genético, eu posso ter, por exemplo, análogos de nucleosídeos que interferem aí com a síntese de DNA, por exemplo, o aciclovir, o ganciclovir, que são usados então para o tratamento de vírus de DNA. Eu tenho a ribavirina, que é usado então para o tratamento de alguns vírus de RNA, porque inibem a síntese do RNA. Eu tenho alguns inibidores de transcriptase reversa, que interferem então com aquela transcrição reversa que ocorre nos retrovírus e no caso da hepatite B, tá? Então, eu posso usar aí inibidores de transcrição reversa. Aqui dá para vocês entenderem então por que é importante a gente entender a estrutura e a forma de replicação do vírus, porque dependendo dessa forma eu consigo interferir em etapas específicas. Além de impedir os processos de replicação do material genético, eu tenho outros antivirais que interferem nas outras etapas. Então, eu tenho a hematidina, que impede aí a montagem do vírus, era usado antigamente para o tratamento de influenza A, atualmente não é muito mais indicado, mas pode ser usado. Eu tenho inibidores de protease, que são muito usados para tratar a hepatite C e o HIV. Então, eu tenho vários tipos de inibidores de protease que inibem então a montagem aí dos virions. Eu tenho, para o tratamento do vírus da gripe, influenza A e B, inibidores de neuroaminidase, o oseltamivir, Tamiflu, que ele impede então a quebra do ácido ciálico que o vírus usa para penetrar e impede a liberação de virions da célula, ok? Então os vírus acabam ficando grudados na célula, tá? Eles não são liberados. Eu tenho aí bloqueios de RNA mensageiro e eu tenho interferons do tipo 1, que são substâncias naturalmente produzidas com atividade antiviral, mas que a gente consegue usar e produzir artificialmente para tratar algumas doenças virais. A gente vai ter aula de interferon ainda essa semana, então não vou entrar em detalhe agora. Só para finalizar a aula, além então dos vírus, a gente tem ainda outras entidades infecciosas, que não são vírus, que a gente chama de viroides e prions. A gente vai dar uma olhada agora o que são e o que eles causam. Então, viroides são agentes infecciosos, basicamente, que causam doenças em plantas. Então,
A gente não vou ficar entrando em detalhes para eles, mas eles são simplesmente então moléculas de RNA, de simples fita circular, ou seja, é só o ácido nucleico, não tem capsídeo, e que são capazes então de infectar células de plantas e de replicar no interior dessas células, causando então doenças. Eles são muito resistentes à luz ultravioleta, a agentes químicos e desnaturantes, ok? Então, mas eles não são importantes para a medicina. Tá? Então, é isso que vocês precisam saber. E, além dos viroides, a gente tem aí uma outra forma de partícula infectante, que é chamada então de prion. Então, elas são de natureza proteica, elas não têm ácido nucleico, então elas são capazes de se replicar sem a presença de um ácido nucleico. Elas estão associadas com várias doenças degenerativas do sistema nervoso central, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, a doença da vaca louca, o curu e a síndrome de Gerstmann-Straussler. Aqui são as doenças, então, causadas por prions. A gente pode dividir essas doenças em dois grandes grupos. Aquelas que têm causa genética direta, então, que são causadas por mutações no gene que codifica o prion, tá? Então, uma proteína que a gente expressa nas nossas próprias células. Então, quando eu tenho uma mutação nesse prion, eu posso ter uma doença genética. E aí eu posso ter a doença de Creutzfeldt-Jakob genética, de origem genética, que é chamada de GCJD. Eu tenho uma outra doença genética chamada de insônia familiar fatal. E eu tenho a síndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker. Nome ótimo para decorar. E eu tenho, além da causa genética, causada então por mutações diretas, ou seja, que é transmitida de família a família, de forma então hereditária, com uma causa infecciosa que é a partir da ingestão ou de uma inoculação dos prions alterados, ok? Então, derivados de indivíduos onde eu tenho essas proteínas alteradas. Então, eu tenho aí a doença de Creutzfeldt-Jakob variante, a VCJD, que é causada pela ingestão de prions de origem bovina. Eu tenho a ICJD, que é uma variante então iatrogênica dessa mesma doença, onde eu tenho a transmissão de prions por procedimentos médicos. Eu tenho o curu. Hoje em dia é uma doença que não aparece muito, ela é muito comum na Papua Nova Guiné, porque lá se existia um costume então de se ingerir tecidos humanos, tá? Como uma forma aí de funerais, onde os indivíduos que morriam eram ingeridos pelos familiares como uma forma aí de respeito, tá? Isso não ocorre mais atualmente, mas é uma forma então de transmissão de um humano para o outro através da ingestão de tecido cerebral contaminado, ok? E além disso, eu tenho a doença se manifestando também em animais. Aí eu tenho a encefalopatia espongiforme bovina, ou doença da vaca louca, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Eu tenho uma forma que afeta principalmente caprinos e ovinos, que é chamada então de SCRAP. E eu tenho a doença debilitante crônica, que é comum aí em alguns cervídeos selvagens, tá? Todos eles causam degeneração do sistema nervoso central, a gente já vai ver como. Aqui só para mostrar para vocês, eu tenho então a estrutura molecular dos prions. Então, como eu disse, é uma proteína que a gente mesmo produz, então nossas células produzem essas proteínas e expressa essas proteínas nas membranas de alguns tipos celulares, e a mutação dessa proteína é que leva então ao desenvolvimento dessas doenças, ok? A gente vai ver nos próximos slides como é que isso acontece. Então, a gente tem lá uma célula que produz, sintetiza e expressa o prion. Então, nessa forma, quando ele tem esse C aqui sobrescrito, é a forma normal dessa proteína, expressa aí na membrana das células. Ela serve aí
como receptor em algumas células, principalmente células neuronais, como um receptor para fatores de crescimento. Okay? Então, em algumas situações onde eu tenho a mutação genética ou a ingestão, então, das proteínas prion alteradas. As proteínas alteradas a gente tem como nomenclatura, então, esse PRP com SC sobrescrito, então vem aqui de scrap. Eu tenho, então, esse prion alterado, ingerido ou produzido através de mutação, que acaba, então, interagindo com a proteína normal. Quando eu tenho a interação dessa proteína alterada com a proteína normal, eu acabo fazendo com que a proteína normal passe por uma alteração conformacional, gerando mais prions alterados. Tá? Esses prions, então, alterados, eles vão passando de célula para célula, e eu acabo acumulando, então, na superfície, no interior e extracelularmente, essas moléculas de prion alterado, e a gente vai ver a consequência disso aí no próximo slide. Aqui, então, novamente, eu tenho lá a proteína prion formada corretamente. Quando eu tenho mutação ou consumo, ou então o contato com a proteína alterada, eu acabo alterando essas proteínas normais, fazendo com que elas se alterem molecularmente. Quando eu tenho essa alteração, eu posso ter degradação, e aí eu não tenho grandes consequências, mas essas proteínas mal formadas, elas têm a tendência de se formar, de se juntar, formando então oligômeros, formando então fibrilas, tá? Essas fibrilas, com o passar do tempo, elas começam a se acumular no ambiente celular e extracelular, e esse acúmulo dessas fibrilas e protofibrilas levam então à morte do tecido nervoso, tá? E aí, com isso, eu tenho as consequências de degeneração neuronal e as consequências clínicas aí de demência ou de alterações de mobilidade, ou alterações cognitivas, tá? Dependendo aí do local onde essas fibrilas se depositam e da morte dos neurônios que elas acabam causando. Aqui só para ir finalizando, então, uma vez que eu tenho um prion alterado em uma das células, eu vou ter a transferência desses prions para outras células próximas e vizinhas de diferentes formas. Então, eu posso formar estruturas que a gente chama de nanotúbulos de transporte, então, prions do citoplasma de uma célula são transferidos para o citoplasma de outra célula através desses nanotúbulos. Eu posso ter a transferência por contato, então prions que estão na superfície são transferidos aqui para outras células por contato. Eu posso ter a liberação desses prions em vesículas que a gente chama de exossomos, ou eu posso ter vesículas mesmo por exocitose, levando prions de uma célula para outra célula. Com o passar do tempo, então, eu tenho aí um espalhamento, vamos dizer assim, desses prions, e conforme eu vou afetando mais e mais tecido, mais e mais sintomas eu vou manifestando, ok? Aqui só para finalizar, então, as diferentes doenças que eu mencionei lá para vocês, elas vão se manifestar com sintomas distintos, porque partes distintas do tecido nervoso são afetados, então, pelo acúmulo dessas fibrilas de prions alterados e, consequentemente, causando aí a morte celular, a neurodegeneração, tá? Então, no caso da GSS, eu vou ter aí afetado principalmente os neurônios do cerebelo, e com isso eu vou ter então alterações de locomoção, então a ataxia vai ser a principal manifestação clínica. No caso da insônia familiar fatal, são afetados principalmente os neurônios do tálamo, então isso vai gerar então insônia nesses indivíduos. E a CJD vai ser caracterizada então por acúmulo de prions nos neurônios do córtex, causando então a morte aí do córtex, levando então à demência, tá? Então, dependendo do local onde esses prions, essas fibrilas formadas por essas proteínas alteradas se acumulam, eu vou ter
manifestações clínicas distintas. Uma característica aí dessas doenças causadas por prions é que elas não têm tratamento disponível, elas não têm cura, elas são então progressivas, neurodegenerativas, e uma outra característica é que os prions são muito difíceis de serem eliminados do ambiente, tá? A gente vai ver quando eu falar para vocês de descontaminação que os prions são muito difíceis de serem eliminados de materiais biológicos e mesmo do próprio ambiente. Então, é preciso tomar bastante cuidado quando se trata pacientes com esse tipo de doença. Bom, com isso então eu termino a aula de características gerais de vírus. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos uma parte dos conceitos que a gente abordou. Esses conceitos eles vão ser muito úteis quando a gente for falar das infecções virais específicas, então a gente não vai repetir esses conceitos básicos, a gente espera que vocês se lembrem, não de tudo, logicamente, mas do principal, para que a gente consiga entender, então, os processos infecciosos virais. Na sexta-feira, a gente, então, se reúne para tirar eventuais dúvidas. Até lá!